Olá, eu sou a doutora Bruna Oneda e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o excesso de peso na menopausa. Se você sofre desse mal ou tem medo de ganhar peso na menopausa, esse vídeo é para você. Antes de tudo, não deixe de curtir esse vídeo, se inscreva aqui no meu canal e também ative o sininho para você sempre receber as notificações de novidades que eu tenho por aqui. Vamos entender um pouquinho o que acontece nesse processo da menopausa. Então, a gente sabe que aproximadamente perto dos 45, 48 anos de idade, a gente já começa a ter algumas irregularidades nos nossos hormônios, o nosso ciclo menstrual fica irregular, quer dizer, tem mês que a gente menstrua, tem mês que não menstrua, e tudo isso traz várias consequências para o nosso corpo e para o nosso organismo de maneira geral. Algumas mulheres têm a tendência a ganhar peso nessa fase. E eu vou te explicar por que isso acontece. Em geral, neste período, a gente tem a diminuição de dois hormônios que são bem importantes, que é tanto o estrogênio quanto o progestogênio ou progesterona. Quando esses hormônios diminuem, a gente começa a sentir algumas alterações. E a grande maioria, a maior parte deste hormônio é produzida pelos ovários. E nesta fase da vida, o ovário começa a diminuir a produção desses hormônios. E um outro local que pode produzir este hormônio é o nosso tecido gorduroso, ou também o tecido adiposo. Então, quando o nosso corpo percebe que o ovário não está mais dando conta de produzir principalmente o estrogênio, o nosso organismo ele começa a segurar aí a quantidade de gordura que a gente tem para tentar fazer com que este hormônio seja produzido pelo tecido gorduroso. E aí, por isso que algumas mulheres têm o ganho de peso, aumentam um pouco o tecido de gordura e principalmente este aumento de peso acaba acontecendo na circunferência do abdômen. Então, algumas mulheres percebem que começam a diminuir a gordura da perna, diminuir a gordura do bumbum e aumenta principalmente a gordura na barriga. E aí, algumas consequências deste aumento de gordura acabam piorando a qualidade de vida da mulher na menopausa. Como, por exemplo, os sintomas. A mulher que tem mais gordura abdominal, ela acaba tendo mais sintomas, como, por exemplo, calor, maior dificuldade para dormir, então a insônia. As mulheres que têm o excesso de peso têm menor libido, quer dizer, menos desejo sexual. E tudo isso está relacionado então a este excesso de gordura. Como a gente não tem como brigar com os hormônios, a maneira que o nosso organismo está funcionando é a maneira que ele está buscando aí de alguma forma equilibrar os hormônios, o que a gente tem que fazer neste período da vida? Cuidar muito mais do que a gente come, então cuidar da alimentação e não deixar de praticar exercícios físicos. Então, se você é daquelas que você fugiu dos exercícios a vida inteira, neste período da menopausa é bem importante que você repense seus conceitos e comece aí a se estruturar para fazer exercícios físicos regularmente. Tudo bem? Algumas mulheres têm dúvidas se o uso exógeno, se o uso de hormônios de fora do nosso organismo, se pioram o aumento do peso. E muito pelo contrário. O que os estudos mostram é que as mulheres que fazem a reposição hormonal, elas têm uma tendência a aumentar menos o peso. E por que isso acontece? Por conta do que eu falei lá no começo do vídeo. Uma vez que parte dos nossos hormônios é produzido via gordura, quando a gente tem o hormônio de fora, o nosso organismo ele não fica brigando para que você tenha mais gordura. Então, o uso da terapia hormonal ou a reposição hormonal muitas vezes ajuda aí a mulher a não ganhar tanto peso que ela ganharia se ela não fizesse a reposição hormonal. Mas não se preocupe se você não pode fazer reposição hormonal ou se você não quer fazer a reposição hormonal. Isso não é o que vai definir se você vai ficar gordinha ou não. O que vai definir se você vai engordar ou não, ou melhor ainda, se você vai conseguir emagrecer neste período, é o que eu falei, ajuste de alimentação e a prática regular de exercícios físicos. Tudo bem? Com relação à alimentação, o que a gente sabe? Você precisa comer menos do que você gasta. Então, a gente precisa repensar o tamanho das refeições,
e escolher alguns alimentos. Então, evitar alimentos que são muito calóricos. Então, dê preferência para alimentos que vão te saciar, como, por exemplo, as proteínas. As proteínas, elas vão te saciar, diferente dos carboidratos, que muitas vezes vão te dar fome com uma frequência maior. E aí, diminuindo um pouco a quantidade de calorias que você vem ingerindo no seu dia a dia, o que a gente tem que fazer? Tentar gastar essas calorias que estão extras aí no seu corpo. Como? Através do exercício físico, mas lembre-se que a gente não ganha 10 quilos de um dia para o outro. Então a gente precisa de um tempo para que a gente consiga perder este peso que está em excesso. Uma média de emagrecimento saudável para a mulher na menopausa é 500 gramas por semana. Então, se você resolver restringir sua alimentação e começar a fazer exercícios físicos, pense no emagrecimento de meio quilo por semana. Não precisa ser mais do que isso, tá? E o que você tem que fazer de exercícios físicos? Tudo aquilo que promove um gasto calórico maior. Então, por exemplo, os exercícios aeróbicos como a caminhada, a dança, subir e descer escada, bicicleta, ou a bicicleta normal ou a bicicleta ergométrica. Se você tem algum equipamento aí na sua casa, como a esteira, o elíptico, são exercícios aeróbicos que ajudam naquele momento do exercício queimar calorias. Quanto mais tempo e quanto mais intenso é esse exercício, mais calorias eu vou gastar. Mas eu preciso tomar cuidado para não fazer um exercício tão intenso um único dia da semana. Então eu preciso ponderar a intensidade do exercício para que eu consiga fazer aí um pouquinho por dia. E além dos exercícios aeróbicos, os exercícios que mais queimam calorias são os exercícios com pesos, tá? Então, nos meus programas a gente faz exercícios com peso em casa. Você pode usar quilos de alimento, você pode usar garrafas de água, você pode usar pezinho e caneleira, caso você tenha. Por quê? Os exercícios com peso, eles geram, um gasto calórico, promovem um gasto de calorias no momento do exercício, mas esse tipo de exercício vai fazer com que você ganhe músculos. E com mais músculos, você consegue queimar mais calorias, mesmo nos momentos que você não está fazendo exercício. Então, no momento que você está lendo, no momento que você está assistindo televisão, no momento que você está dormindo, se você tem mais músculos, você consegue queimar mais calorias. Então, assim, a menopausa realmente é um período que pode facilitar o aumento de peso e principalmente de gordura. Isso não é legal, a gente não quer que isso aconteça, mas a gente precisa rever alguns conceitos, a gente precisa rever alguns hábitos para a gente conseguir brigar aí contra este aumento de peso. Então, primeira coisa, cuide da sua alimentação. Segunda coisa, pense em praticar algum tipo de exercício diariamente. Como eu falei, se a gente pensar numa média aí de perda de meio quilo por semana, ao longo de um mês aí você consegue perder até uns 4 quilos de uma maneira saudável, de uma maneira tranquila, sem muito sofrimento. E se você quiser ideias de exercício, se você quiser dicas de exercício, continue aqui no meu canal, ou você pode se informar aí sobre os meus programas de exercício. Eles são focados em mulheres na menopausa que atravessam todos esses problemas como você. Não só o excesso de peso, mas também todos os problemas, sintomas, desconfortos que este período traz. É bem importante a informação e fazer uso dessa informação. Então, mais do que só saber o que fazer, a gente tem que pôr a mão na massa e começar a transformação que a gente deseja pra gente. Tudo bem? E uma coisa bem importante, comenta aqui embaixo como está sendo a sua experiência com a menopausa, se você ganhou peso, isso é bem importante para mim. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de curtir esse vídeo aqui embaixo e também se inscrever no meu canal e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais!